Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico do livro de Atos dos Apóstolos, hoje, o capítulo 16. Eu sou pastora Ediomar, da Comunidade Evangélica da Vitória, em Guarulhos, São Paulo. E eu quero incentivar você, nesta hora, nesse momento, a ler todo o capítulo 16 dos Atos dos Apóstolos, pensar bastante sobre esse texto, orar a respeito, abrir o seu coração para que Deus possa mostrar para você as verdades bíblicas desta palavra, as verdades celestes deste texto sagrado, para que você possa realmente ser participante da verdadeira palavra de Deus. Então, depois que você leu todo este capítulo, volta aqui no nosso vídeo e confira conosco os nossos pensamentos, as nossas impressões e os nossos comentários. Mas, mais uma vez eu quero insistir, antes de você continuar esse vídeo, faça uma pausa se você ainda não fez e leia todo esse capítulo, sabe? São tantas verdades, tantos mistérios e tantos ensinamentos neste capítulo que nós vamos ter tempo para abordar todos neste estudo, mas você lendo, você dedicando um tempo a mais de meditação nessa palavra, você vai abrir o seu coração para que o próprio Espírito Santo possa revelar para você a palavra que está aqui neste texto contida. Então é muito importante que antes de você ver o vídeo, você tenha lido a palavra. Então eu insisto que você leia antes, depois volta aqui e acompanhe o estudo. E a gente viu no capítulo 13 e 14 dos Atos dos Apóstolos o que é chamada a primeira viagem missionária de Paulo. E agora o capítulo 16, a gente vai ver o que é chamada a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E eu queria comentar com você que no capítulo 15 houve uma separação dos dois homens de Deus, Barnabé e Paulo. Cada um foi para um lado. Mas eu também queria lembrar você que em Atos capítulo 13, Paulo e Barnabé foram separados para a missão. Então, Barnabé foi escolhido. E eu estava pensando comigo, né, que Barnabé, tendo se desentendido com Paulo e indo embora com João Marcos, será que ele abandonou a missão? E a gente viu a luta do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, para que o evangelho fosse pregado com verdade, com a interpretação correta, a interpretação que Pedro recebeu do próprio Deus e que ele passou para os irmãos em Jerusalém e que ficou então oficializado até através de carta, como era para ser pregado o evangelho do Senhor Jesus Cristo, o evangelho da graça, o evangelho da nova aliança, do Novo Testamento, que era para judeus e gentios, para
todos, para toda a humanidade. E eu estava pensando, né, em Gálatas 2,13 diz que Barnabé se deixou levar pelos comentários, explicações dos falsos irmãos, aqueles judeus que faziam uma desinformação, um desensinamento, se é que a gente pode dizer assim, da pregação da palavra de Deus dos apóstolos. Então, como Paulo revela em Gálatas que Barnabé não estava assim tão firme e estava até se deixando levar pela palavra, pelo ensino errado dos falsos irmãos, aqueles judeus que queriam ensinar a falsa doutrina, o evangelho de forma errada. Então, neste contexto, eu fiquei pensando que se Barnabé que foi escolhido, então, ele se deixando levar pela conversa dos falsos irmãos, tomando partido do sobrinho dele, João Marcos. A semana passada eu me confundi, falei que era primo, mas depois eu escrevi, né, na tela para corrigir. Na verdade, João Marcos era sobrinho de Barnabé. Então, no fim, acabou que Barnabé foi embora com o João Marcos. Mas lembra lá, em Atos 13, Barnabé e Paulo foram os que foram ungidos para essa obra. E também a gente viu no capítulo 15 que Paulo escolheu Silas, então, um outro homem para acompanhá-lo nessa missão. E agora no capítulo 16, aqui fala que havia ali um certo discípulo, e o nome dele, Timóteo. E aqui fala alguma coisa do histórico de Timóteo. Ele era filho de uma mulher que era judia, e o pai do Timóteo era grego. E aqui também fala, né, que os irmãos davam bom testemunho sobre Timóteo. Ele era tido em boa conta, ele era assim reconhecido como uma pessoa muito qualificada, que fazia assim diferença pela sua fé, pelas suas obras. Então, Paulo quis que ele fosse junto. Então saiu João Marcos, entrou Timóteo, saiu Barnabé e entrou Silas nessa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E nessa preparação de Timóteo para seguir viagem, Paulo pediu para que Timóteo fosse circuncidado. Isso pode parecer um pouco estranho, porque a gente não estava tratando que a circuncisão não precisaria ser feita. Agora Paulo pede para Timóteo ser circuncidado, mas não olhe dessa forma. A questão da circuncisão, dos falsos irmãos dizendo que a circuncisão era exigência para a pessoa ser salva. Isso é errado. Mas nesse caso aqui está bem explicando que Paulo solicitou para Timóteo ser circuncidado por causa da missão que ele ia fazer perante os judeus. Era necessário tirar esse obstáculo da circuncisão, porque as pessoas sabiam que Timóteo tinha um pai que era grego. Então, ia fazer diferença para ele ser circuncidado, mas isso não quer dizer que Paulo está contradizendo a si próprio ou aos apóstolos. Então, eles iam passando pelas cidades, iam confirmando, né,
tudo aquilo que tinha sido tratado em Jerusalém, reafirmando, ensinando e mostrando a palavra. E as igrejas iam se fortalecendo na fé e elas iam crescendo também em número. Agora, uma coisa muito importante que a gente viu aqui no apóstolo Paulo, que ele era sensível à voz do Espírito Santo. Então, nessa missão, nessa viagem, ele estava ouvindo a voz de Deus. E também uma outra lição importante que eu quero que você se atente bem a isso. Presta bem atenção. A gente que faz a obra de Deus, que quer pregar, quer evangelizar, nem sempre os lugares que a gente quer ir, as pessoas para quem a gente quer falar, nem sempre nós seremos as pessoas que vão fazer isso naquele lugar, naquela hora e para aquelas pessoas. Então, nem sempre aquele propósito que a gente tem de fazer algo na obra de Deus é para ser feito de acordo com o que a gente pensa. Por isso é muito importante andar e viver na guia do Espírito Santo. E olha só, o apóstolo Paulo e a sua equipe, eles queriam anunciar a palavra na Ásia. Então alguém pode dizer, que maravilha! Mas o Espírito Santo disse não. Essa porta, neste momento, para essas pessoas, essa porta foi fechada. O Espírito Santo disse não. E o apóstolo Paulo obedeceu. E eles continuaram viajando e foram para outros lugares e chegaram num lugar que eles, aqui diz, né? Chegaram a Mísia, chama Mísia esse lugar, e eles queriam ir para um outro lugar para pregar a palavra. Esse lugar se chamava Bitínia. E outra vez, o Espírito Santo disse não. Não era para fazer o que eles queriam nesse lugar, neste momento. E eles, atentos à voz do Espírito Santo de Deus, que é o guia, que é para quem nós trabalhamos, para quem nós nos dedicamos, para quem nós fazemos as missões evangelísticas. E se ele falar não, obviamente, não há o que se discutir. E o Espírito Santo falou não. Mas não pense você que eles desanimaram, eles continuaram. Bom, não é aqui, então vamos buscar, vamos continuar a obra que o Senhor vai mostrar, né? Penso eu que eles estavam orando e buscando a vontade do Senhor. Isso é muito importante. A gente estar sensível à voz de Deus, aquilo que é a direção do Senhor, né? A gente já viu na palavra de Deus vários exemplos que o Senhor mostra para onde que a pessoa ia, o local geográfico, como a gente viu até em José, que quando Maria e Jesus estavam sendo ali, esperando o momento de saírem do lugar, que eles tinham que fazer alguma coisa para que os soldados e Herodes não os alcançassem, José foi divinamente orientado para se esconder no Egito. Então, desde assim, lá do começo do Novo Testamento e, é claro, no Velho Testamento, o Senhor mostra em sonho, em visão, para onde que deve ir. E
Paulo, quando ele chegou em Troade, ele teve uma visão. E a visão era um homem. E nessa visão, ele falava, né? Vem para Macedônia, passa a Macedônia e nos ajuda. Então, o texto diz que eles, assim, a equipe, conversaram, de certo oraram e chegaram numa conclusão. Isto é um sinal, é Deus nos dando a direção. E a palavra diz que eles já imediatamente foram em obediência à voz do Espírito Santo de Deus. E aí passaram por algumas cidades e chegaram em Filipos. Essa cidade de Filipos é que recebeu a carta de Paulo aos filipenses. Então, filipenses são as pessoas que nasceram em Filipos. E você vai ver nesse estudo do livro de Atos, você vai poder compreender melhor, né, aos Gálatas, que é pessoal da região da Galácia, os filipenses é o pessoal de Filipos. Então, depois, quando você vê as cartas aos filipenses, aos Gálatas, é porque Paulo havia pregado nessas cidades, as igrejas tinham sido abertas, ele passou de novo nessas igrejas para fortalecer a fé, para confirmar, né, a forma correta de pregar o evangelho, de viver o evangelho, e depois ele mandava as cartas para mais uma vez fortalecer os irmãos, orientar as igrejas de Filipos, que é a carta aos filipenses. E aqui, quando ele está nessa cidade, eles encontram uma mulher, se chamava Lídia, e ela era uma mulher comerciante, vendia púrpura, que é considerado um tecido muito fino, nobre. E a gente vê ali a presença das mulheres, assim. Essa mulher parece ser uma pessoa à frente do seu tempo, uma pessoa, assim, muito articulada. E ela era temente a Deus. E Deus abriu o coração dela para ouvir a pregação de Paulo. E ela se converteu de verdade, foi batizada e colaborou com a obra de Deus, insistindo para Paulo e a equipe ficar na casa dela, quanto tempo for necessário, e para que ela pudesse servi-los de forma assim a também colaborar com o reino de Deus, patrocinar aquela estadia deles. E essa senhora Lídia, ela estava assim com o coração aberto para receber a palavra, para obedecer à ordenança do batismo e para contribuir, colaborar da forma que ela quisesse, até hospedando os missionários na sua casa, para contribuir com a obra de Deus, para fazer parte. Então, o meu pai falecido era pastor, ele sempre falava, a gente deve estar na casa de Deus, na igreja, não só para dizer o que essa igreja pode me dar, o que esse pastor pode contribuir com a minha vida, como ele pode me ajudar. Mas a postura correta é justamente essa de Lídia, ouvir a palavra de Deus, obedecer à ordenança do batismo e colaborar, contribuir. Então a pergunta correta é como e o que eu posso fazer pela obra de Deus, e não apenas o que a obra de Deus pode fazer por mim. Uma outra coisa que eu quero ressaltar neste estudo bíblico do livro de Atos é a questão da família. Então a gente viu em Atos 10, Cornélio juntou a sua família, né? Quem sabe os amigos mais próximos, e levou Pedro lá para receber a palavra, e eles foram batizados.
E agora aqui de novo, você presta atenção que no versículo 15 aqui de Atos 16, 15, Lídia e toda a sua casa, toda a sua família, creu no Evangelho, creu no nome de Jesus Cristo, se converteu e foram batizados. Ela e a sua família. Agora no versículo 16, deixa eu falar uma coisa bem séria para você. A palavra de Deus proíbe consultar mortos e você sabe, nós não vamos assim nos aprofundar neste assunto agora, por causa que não há tempo, mas a palavra de Deus proíbe a leitura de cartas, adivinhação, tarô, todas essas coisas o Senhor não se agrada. E aqui, no versículo 16, trata-se de uma mulher que ela adivinhava a vida das pessoas, né? A Bíblia também proíbe a leitura de cartas para adivinhação e tudo isso, consultar espíritos. Essa mulher, diz aqui que era uma jovem, uma escrava, e ela era possuída por um espírito, e esse espírito do mal fazia com que ela adivinhasse as coisas, né? E os donos dela, como ela era escrava naquele tempo, quem tinha uma escrava, eles fazia com o escravo que eles bem desejassem, seria como se fosse uma propriedade deles, mas neste caso específico, como ela era uma escrava que tinha esse espírito de adivinhação, os donos dela lucravam com isso, né? As pessoas pagavam para ela adivinhar as coisas, mas isso não é algo que agrada a Deus, obviamente, por se tratar de um espírito demoníaco, um espírito do mal. E a Bíblia diz que ela seguia Paulo e os que estavam com ela, a equipe dele, e ela todos os dias fazia isso, gritava, né? Estes homens que anunciam o caminho da salvação, eles são servos do Deus Altíssimo. O que ela falava era verdade, porém era falado por um espírito do mal que usava a boca daquela jovem. E Paulo todo dia escutava isso. Quem sabe essa mulher falava alto, atrapalhava o que eles estavam falando, de forma que Paulo teve discernimento que o que aquela mulher estava falando, aquela jovem, não era ela estava sendo usada por um demônio. Então, Paulo usou a sua voz, a palavra, e expulsou esse espírito de adivinhação dessa moça, e ela foi liberta, ficou livre do demônio, livre do diabo no corpo dela, que dava para ela essa prática de adivinhação, e com isso dava lucro aos donos dela. Mas os donos dessa moça ficaram muito irados, porque eles viram os lucros deles, a fonte de renda deles indo embora. E eles ficaram tão bravos que eles pegaram Paulo e Silas, prenderam e levaram para os juízes. Levaram com falsas acusações, dizendo assim que eles, sendo judeus, eles estavam perturbando a cidade, obrigando eles a fazer coisas que eles que não eram do costume deles, né? Mas, na verdade, eles estavam pregando a palavra, não obrigando as pessoas. Cada um tem o seu livre-arbítrio de aceitar ou não. Então, isso é uma falsa acusação. E Paulo usou apenas a sua voz e a sua autoridade em nome de Jesus e expulsou aquele demônio. De forma que
eles estavam sendo falsamente acusados. Na verdade é que, ao libertar em nome de Jesus aquela jovem, eles não poderiam mais usá-la como fonte de renda desta forma. Então, o que aconteceu? Paulo e Silas, olha o que eles fizeram. A multidão também se levantou contra eles. E o que aconteceu? As vestes deles, as roupas deles foram rasgadas. Os juízes daquela cidade mandaram açoitar, bater com chicotes, né, nas costas. Com varas, que diz, né? Com varas. E depois de bater muito, depois de Paulo e Silas apanharem muito, eles foram jogados na prisão. E um carcereiro ali, que estava de serviço, recebeu uma ordem de guardá-los com segurança. Uma ordem seríssima. Agora presta bem atenção nesse carcereiro. Ele recebeu a ordem e obedeceu. Ele estava ali no seu trabalho, cumprindo ordens. Então ele fez o que foi mandado pelos juízes. E aqui fala que os pés de Paulo e Silas estavam presos no tronco. Então, não era só uma prisão, era uma tortura, um horror, né? Uma tirania. Não era assim que eles foram presos e tinha um colchãozinho, nem que fosse um chão ali para eles deitarem, tranquilo, porque eles não podiam sequer encostar na pedra, se a parede fosse uma pedra, porque as costas deles estavam feridas dos açoites, né, que eles levaram, e os pés presos. Então era uma situação cruel de sofrimento, que eles estavam ali injustamente acusados e presos e açoitados. E é passando por isso que Paulo e Silas na prisão, quando deu meia-noite, obviamente eles não conseguiam dormir com aquelas feridas, com aquela falta de conforto, com tudo aquilo que eles estavam cansados, provavelmente sem comer também. O que eles começaram a fazer? A palavra de Deus diz que eles começaram a orar e cantar louvores a Deus. Querido, a situação que você está passando, querida, pode ser uma situação difícil. Quem sabe você está paralisado, preso, sem poder agir, sem poder mudar aquilo que você gostaria de mudar. Quem sabe o sofrimento, talvez não por causa de açoites, ou talvez, quem sabe, até você tenha apanhado, mas quem sabe você que ouve está com a ferida não nas costas, mas na alma. Então, a exemplo de Paulo e Silas, comece a orar, comece a cantar louvores a Deus, louvores àquele que pode mudar a situação. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, baseado nessa palavra, sabendo que o socorro vem do Senhor, comece sim a orar a Deus em nome de Jesus, segundo a vontade de Deus, para agir na sua vida. Cante louvores já agradecendo,
já agradecendo porque Deus é poderoso, porque Deus é bom em todo o tempo e Ele pode sim mudar a situação. E pensa numa situação que mudou, foi essa de Paulo e Silas. A Bíblia diz que de repente, olha aí o de repente de Deus. Quando às vezes você pensa, vai demorar um século para mudar alguma coisa, porque já fiz tantas coisas e não deu certo, mas no de repente de Deus, tudo pode se transformar. E ali no de repente de Deus, nesse versículo 26, você vai ver que veio um grande terremoto, mas esse terremoto não foi para destruição, para morte, foi para libertação, para vitória daquela situação. E esse terremoto sacudiu, moveu os alicerces daquela prisão, daquele cárcere, e as portas se abriram, e aqui diz que a prisão de todos foram soltas, de todos. Então, quando Deus opera, quando Ele faz ali a atuação, a bênção não vem só para você, ou aquela pessoa que está orando e louvando a Deus com você, mas vem para aqueles que estão ao seu redor, para todos que estavam na situação. A bênção de Deus, a libertação, as portas se abriram. Eu declaro na sua vida portas abertas. Mas faz isso, começa a orar, começa a louvar a Deus. E aí aconteceu algo muito assim, diferente. Porque o carcereiro viu as portas abertas e ele queria se matar. Aqui é um outro assunto que requer uma explanação mais profunda, mas quero só te dizer uma coisa. Muitas vezes as pessoas tomam decisões precipitadas sem antes se certificar que realmente aquilo que elas estão entendendo que aconteceu é daquele jeito. E é isso que aconteceu com esse carcereiro. Ele viu as portas abertas, ele já ia se matar, porque ele já previa que ele seria morto pelos líderes, pelos juízes, pelas autoridades da época que estavam ali sobre a vida dele. Mas Paulo, aqui diz que Paulo deu um grito, clamou com grande voz: não faça esse mal com você mesmo. Não faça isso. Perceba que Paulo poderia ter ficado quieto, né? Porque era o homem que prendeu ele. Que morra. Mas Paulo foi muito presente na situação, embora, olha só a situação. Estava preso, tinha apanhado. E aquele homem era o carcereiro que tinha obedecido à ordem do juiz de prendê-lo. Mas ele agiu. Ele foi ali naquele momento um servo do Senhor Jesus que mesmo sofrendo agiu em amor ao próximo, né? Que a Bíblia diz: ama o seu próximo como a ti mesmo. Ele agiu ali com hombridade, ele agiu naquele momento com competência, deu um grito, né? Por causa de um grito, ou pela falta de um grito, a boiada se perde, né? Diz o ditado. Então, pensa, Paulo ali deu um grito: não faz esse mal para você, não faz isso. Estamos todos aqui. Lembrando que Paulo era soldado romano, então ele entendia muito como funcionava todas essas coisas. Ele agiu com ali, naquele momento, com competência, também com amor. E naquele instante, o carcereiro, né, ali ficou tremendo e se prostrou, aqui diz, diante de Paulo e Silas. Ele entendeu, naquele momento, ele teve essa percepção que aqueles dois homens
não eram homens comuns, como tantos que ele já tinha visto. Ali tinha algo diferente, algo do céu. E ele tirou aqueles homens para fora. E olha a pergunta que o carcereiro faz. O que é necessário que eu faça para me salvar? Então, de certo, ele escutou a oração, ele escutou o louvor, assim como todos os que estavam ali. E então, naquele momento, ele se arrependeu, o carcereiro se arrependeu. Aquele carcereiro quis aquele poder que ele estava ali vivenciando, aquele algo diferente que ele percebeu na vida de Paulo e Silas. E no que ele recebeu a resposta, né? Eles falaram assim: creia no Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a tua casa, a tua família. E mais uma vez, eu quero reforçar a família presente nesses textos bíblicos. Aquela salvação era para ele sim, para o carcereiro, mas era para a família dele também. Creia no Senhor Jesus Cristo, que promessa maravilhosa. Eu quero que você tome essa palavra também para você. Crê no Senhor Jesus, se arrependa, mude de vida e acredite que não é só para você. O poder de Deus não são palavras só vãs. O poder de Deus, a pregação da palavra de Deus é um dínamo, é o poder que transforma, que pode mudar uma situação, que pode salvar você e a sua família. E aí aquele carcereiro, né, diz assim que eles pregaram a palavra do Senhor para eles e para todas que estavam na casa dele, toda a família, versículo 32, né? E olha só o que o carcereiro fez. Levou naquela mesma noite, diz assim a palavra, confere aí. Ele levou aqui Paulo e Silas para a casa dele e lavou os vergões, lavou as feridas, né? E aqui diz que Paulo e Silas pregou a palavra e eles foram batizados. Olha a obra então, a obra da pregação, da manifestação do Espírito e poder de Deus e ali a aceitação daqueles que creram no Evangelho e o batismo. Então você vê que o apóstolo Paulo, ele fazia a obra de Deus com bastante competência. Ele ia mesmo, aonde ele ia para resolver, para mudar, para que as pessoas fossem salvas em Jesus Cristo. Ele expulsou o demônio daquela jovem, ele batizou o carcereiro e toda a família dele, batizou a Lídia. Então, ali são famílias, família de Lídia e a Lídia, a família do carcereiro e o carcereiro. E outras pessoas, quem sabe que no texto não está mostrando, mas que ouviram, que viram aquele milagre, que presenciaram a atuação do Senhor através da vida dos apóstolos Paulo e Silas. Que bênção! Bom, o carcereiro até serviu a mesa para Paulo e Silas, deu alimentação para eles. E você nota que no outro dia, então, os juízes mandaram os oficiais falar que eles estavam já soltos, poderiam ir embora em paz. Mas nota que o terremoto não foi para eles saírem da cadeia imediatamente, porque eles só saíram no outro dia.
o terremoto foi para a salvação do carcereiro e a sua família. Foi um sinal. Então, aquele terremoto, aquele de repente, claro, né, que abençoou Paulo e Silas, que acabaram tendo um tratamento nas feridas e alimentação e tudo, mas, na verdade, o terremoto foi um grande sinal para o carcereiro e para a salvação de toda a sua família. Então, a palavra diz que nessa palavra santa de Deus, ele se alegrou. Que coisa linda, né? Carcereiro se alegrou. E olha que situação diferente, né? O carcereiro, né, acabou sendo salvo pela prisão dos apóstolos. E quando, né, no dia seguinte, os oficiais falaram que os juízes mandaram ele prender e que eles poderiam, né, sair, aí Paulo e Silas falaram, não, vocês nos prenderam e querem nos soltar secretamente? Não, nós somos cidadãos romanos. Então, Paulo ali declarou a sua cidadania, assim como Silas também era cidadão romano. Vocês prenderam 2 cidadãos romanos. E aí, os carcereiros suplicaram para eles irem para outro lugar, outra cidade, e eles acabaram indo então para a casa da Lídia, que era aquela senhora nova convertida, e eles então, depois que passaram na casa da Lídia, viram os irmãos, confortaram, né, de certo contaram tudo que eles passaram e depois partiram. Nós vamos ficando por aqui, né? Hoje a gente se estendeu um pouquinho mais, embora ainda teria muito ainda a ser falado, né? A ser meditado sobre esse texto maravilhoso. Mas semana que vem tem mais. Eu quero aproveitar, né? Hoje, que é o último dia desse ano de 2021, 31 de dezembro de 2021, quero desejar para você um ano novo, abençoadíssimo, com o de repente de Deus, trazendo mudança de sorte, claro, para melhor. Pense nessas coisas. Deus te abençoe, muita paz.